Olá, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de novo. Dessa vez a gente vai continuar o capítulo 13 de Ciências, certo? Então já pega o livro, lápis, borracha, marca texto, tudo certinho, para a gente dar início à nossa aula. Bom, continuando de onde a gente parou, né? A gente vai ver agora os pulmões e as trocas gasosas. A respiração, ela precisa acontecer continuamente, né? Se parar, a gente perde oxigênio e morre, né? Mas o que acontece com o ar inspirado que entra nos pulmões? Os brônquios, localizados nos pulmões, dividem-se em milhares de bronquíolos, que se tornam cada vez mais finos à medida que se ramificam dentro dos pulmões, certo? No final de cada bronquíolo, formam-se minúsculos sacos que se enchem de ar e se esvaziam a cada respiração. São chamados de alvéolos pulmonares. Eles são cercados por vasos sanguíneos muito finos que levam e recolhem o sangue, certo? O sangue que os vasos sanguíneos levam aos alvéolos vem de todo o corpo e possui pouco gás oxigênio, mas possui bastante gás carbônico. Esse gás carbônico é produzido em todas as células do corpo como resíduo da respiração celular, ok? Em grandes quantidades, esse gás é tóxico e deve ser eliminado do organismo por meio da nossa respiração. O sangue recolhe esse gás carbônico das células e o leva até os alvéolos. O gás carbônico passa do sangue para os alvéolos e se mistura com o ar que sai na expiração, certo? O ar inspirado possui bastante gás oxigênio. Ao entrar nos alvéolos, o gás oxigênio passa do ar para dentro dos vasos sanguíneos, que o distribuirão por todas as células do corpo. Essa troca de gases entre sangue e alvéolos ocorre a cada respiração. Daí ele mostra como ocorre esse processo. Entrada de sangue com muito gás carbônico, aonde? Nos bronquíolos, certo? E dos bronquíolos nos alvéolos, né? Que é os saquinhos, ó, aí embaixo. Aqui embaixo, ó. A saída de sangue com muito gás oxigênio, certo? Então, o gás oxigênio passa do alvéolo para o sangue, onde ocorre a comunicação entre alvéolo e bronquíolo. Aqui, ó, esse espaço é a comunicação aqui, ó, os bronquíolos e os alvéolos. Está aqui ampliado, certo? Fluxo e entrada de saída de ar. Então, entra e sai por aqui, por esse canal. O gás carbônico passa do sangue para o alvéolo, que aqui é onde ocorre o fluxo de sangue, e onde está as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, ok? Pronto, sabendo disso tudo que a gente viu hoje e na aula passada, vocês vão dar uma pausa aí e realizar a atividade da página 61 e 62. A 61 nós vamos corrigir agora na nossa aula. A 62 a gente vai corrigir no Meet, ok? Pausa dada. Tenho certeza que a atividade foi realizada porque vocês são inteligentíssimos, né? A gente vai fazer agora a nossa correção, certo? Daí o que ele pergunta primeiro: por quais estruturas o ar passa no interior dos pulmões? A gente acabou de ver esse processo. Por quais estruturas o ar passa no interior dos pulmões? O ar passa pelos brônquios, depois dos brônquios, os bronquíolos, né, que são as ramificações, dos bronquíolos para os alvéolos, que é os saquinhos que ficam lá no final de cada bronquíolo, e na sequência pelos vasos sanguíneos, certo? Segundo, onde ocorrem as trocas gasosas? A entrada e saída de cada ar, onde ocorre? Nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos ou nos vasos sanguíneos? Nos alvéolos, muito bem, acertaram. Terceiro, quando você inspira, os pulmões se enchem de ar ou eles se esvaziam? Ó, inspirei comigo. Inspirei. Eu enchi os pulmões de ar ou eu esvaziei? Eu enchi os pulmões de ar.
né? Na inspiração, os alvéolos recebem ar que contém bastante gás oxigênio e pouco gás carbônico, ou que contém pouco gás oxigênio e bastante gás carbônico. E aí, na inspiração, os alvéolos recebem ar com bastante oxigênio e pouco gás carbônico, ou com pouco gás oxigênio e bastante gás carbônico. Contém bastante gás oxigênio e pouco gás carbônico. Na inspiração, certo? Na expiração, os pulmões se enchem de ar ou eles se esvaziam? Ó, inspirei, enchi. Expirei, esvaziei, né? Então, a gente esvazia os pulmões quando a gente expira. Na expiração, os alvéolos eliminam ar. Eliminam. Que contém bastante gás oxigênio e pouco gás carbônico, ou que contém pouco gás oxigênio e bastante gás carbônico. Na expiração, o que é que os alvéolos eliminam? Eles eliminam o ar que contém pouco oxigênio e muito gás carbônico, certo? Sétima questão. Qual é a origem do gás oxigênio que passa dos alvéolos para o sangue a cada inspiração? Qual é a origem dele, desse gás oxigênio? De onde ele vem? Quando a gente respira, ele vem do ar, né? Ele vem do ar, obviamente. Oitavo. Qual é a origem do gás carbônico que passa do sangue para os alvéolos a cada expiração? De onde sai esse ar? Ele sai das células do nosso corpo, né? De acordo com o que a gente viu do processo aí, ele sai das células do nosso corpo, ok? Pronto. A questão 9 da 62 a gente corrige pelo MEIT, certo? Não deixem de fazer, tá? Continuando. Por que precisamos do gás oxigênio? Por que precisamos do gás oxigênio? Por quê? Para quê? Por qual motivo? Ele ajuda em quê? Em quê? No processo de nutrição do nosso corpo. Oxe, professora, o gás oxigênio, como assim? É sim. A liberação da energia dos nutrientes só ocorre por meio de uma transformação química que ocorre no interior das nossas células. Porém, essa reação ocorre apenas na presença do gás oxigênio. Esse gás permite que a energia presente nos nutrientes seja liberada e disponibilizada para que as células executem suas funções, certo? Durante essas reações, além da liberação de energia, novas substâncias são formadas, que é o quê? O gás carbônico e a água, ok? Observe o esquema de como ocorre esse processo. Tá aí, ó. Nutriente mais oxigênio faz a transformação química que vai se transformar em quê? Em gás carbônico, água e energia para o nosso corpo, certo? Aí ele mostra aí, ó, esquema simplificado da respiração celular. A energia dos nutrientes é liberada durante as reações químicas que ocorrem na presença do gás oxigênio. Nessa reação, formam-se o gás carbônico e a água, e ocorre a liberação de energia, que é utilizada nas atividades celulares. Como assim, professor? Na atividade do celular? Não, querido, na atividade das nossas células, do nosso corpo, certo? Ao conhecer o processo da respiração celular, você compreende a origem do gás carbônico. Qual é a origem dele? Ele é um produto da transformação dos nutrientes quando eles reagem com o gás oxigênio, certo? Conhecendo esse processo de respiração que ocorre nas células, é possível responder a pergunta: por que podemos morrer se ficarmos sem respirar? Troque ideias com os colegas sobre essa questão. Por que a gente pode morrer se a gente ficar sem respirar? É bem óbvio isso aí, né? Por quê? Porque se a gente não respirar, o gás oxigênio não vai chegar às nossas células e o nosso corpo vai ficar sem energia, né? E como é que vai realizar as atividades celulares? Não vai realizar as atividades celulares. Sem gás oxigênio, não tem atividade celular. Consequentemente, nosso corpo não funciona, certo? Daí ele diz aí, ó, tem duas fotografias com duas legendas diferentes. Obviamente, se são duas imagens diferentes, né, professora? Não.
O ser humano não consegue respirar o gás oxigênio que existe misturado à água. Por isso, os mergulhadores levam cilindros de ar ligados à boca. Enquanto mergulha, a pessoa respira o ar armazenado no cilindro, né? Quando a gente está debaixo d'água, a gente não consegue respirar. Se a gente respirar, a gente vai engolir água pelo nariz, né? Parte do equipamento da roupa especial dos astronautas é um cilindro de ar. Assim como o nadador tem, o astronauta também tem. O que permite a respiração no espaço, onde não há gás oxigênio, né? Lá não tem gravidade, não tem gás oxigênio. Então, precisa-se do cilindro de ar para respirar, ok? Respiração e a função da nutrição. Durante o estudo da digestão, foi visto que a alimentação e a digestão fornecem os nutrientes de que o corpo precisa. Não foi isso que a gente viu? Pronto. Alguns desses nutrientes, principalmente os carboidratos e os lipídios, fornecem energia para o funcionamento do nosso corpo. Não é verdade? É. No estudo sobre a respiração, você está vendo que, sem o gás oxigênio do ar inspirado, a energia presente nos nutrientes não é liberada para o funcionamento celular, né? Por isso, o ar é essencial à vida. Se a gente não respirar, a gente não vai viver. Simples assim. Dessa forma, os sistemas digestório e respiratório executam funções de nutrição, agindo de forma integrada para manter a saúde. Então, eles agem juntos para manter a nossa saúde, certo? Devemos lembrar que o sistema cardiovascular, que é o que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, é o responsável pelo transporte tanto dos nutrientes quanto do gás oxigênio até as células. E o sistema excretor é o responsável pela eliminação dos materiais resultantes do gás oxigênio pelas células, certo? Vamos lá, ler e descobrir. Em junho de 2018, uma tragédia deixou 13 pessoas presas em uma caverna na Tailândia. Uma tempestade inundou vários trechos da caverna, incluindo a entrada principal, fazendo com que 12 garotos de uma equipe de futebol e o treinador não conseguissem sair. Veja na imagem a seguir o caminho percorrido por eles e onde ficaram presos. Aí está aí, o local onde os estudantes a entrada da caverna e o local onde os estudantes e o treinador ficaram presos. Mais de 4.000 metros, né? O grupo foi obrigado a entrar cada vez mais na caverna em busca de um local seguro que não fosse inundado se houvesse mais chuvas. Quando foram encontrados, os meninos e o treinador estavam a aproximadamente 4.000 metros da entrada da caverna. Leia os trechos de 2 notícias sobre o assunto e responda as questões. Tá aí as 2 notícias, os 2 trechos, na verdade, das notícias, que vocês irão ler para responder à atividade da página 66, ok? Pronto. Lê os trechozinhos aí e responde a atividade da página 66 e a correção a gente vai fazer no Meet. Pronto. No controle da respiração. Quantas vezes por dia você se lembra de respirar? Alguém já parou para contar? Porque eu nunca parei para contar quantas vezes eu respiro, não. Já parou para pensar nisso? Nós não precisamos lembrar de respirar. Por quê? Porque é uma ação involuntária do nosso corpo. Não é a gente que comanda. O nosso corpo ele exerce essa função sem que a gente precise comandar, né? É um movimento involuntário. Nós não precisamos nos lembrar de respirar, pois exercemos o controle apenas parcial do ritmo da respiração. Podemos prender o ar durante alguns segundos ou tornar a respiração mais lenta, nos acalmando e controlando. Né? Quando a gente está nervoso, aí, calma, respire lentamente, que é para você controlar a sua respiração, porque daí você vai se acalmar. O controle automático da respiração é feito pelo sistema nervoso. A região da nuca responsável por nos manter respirando desde o nascimento até a morte é chamada de centro respiratório.
Esse aqui, ó, onde mostra aí na imagem, ó, centro respiratório. Cadê? Me perdi. Que faz parte do sistema nervoso. Observe sua localização na imagem ao lado. Tá aí, o centro respiratório. Representação da localização da parte do sistema nervoso que exerce o controle automático da nossa respiração. Então, a gente não comanda quantas vezes a gente vai respirar por dia, mas a gente pode prender o ar por alguns segundos, não por muito tempo, senão a gente morre. Até alguns minutos. E a velocidade da respiração em determinados momentos, certo? Então, para ir além, saiba como funciona o controle da respiração durante o exercício físico. Tem esse textinho aí que vocês vão ler para responder a atividade da página 68, tem um pedacinho na 69, certo? Continuando. A saúde do sistema respiratório. A saúde do sistema respiratório, ela depende principalmente da qualidade do ar que a gente inspira. Lembram disso que a gente já falou muito sobre poluição, né? Sobre as queimadas e tal, que prejudicam o ar, consequentemente, prejudicam a nossa saúde, a saúde do nosso sistema respiratório. O contato dos alvéolos com o ar poluído pode prejudicar a saúde das pessoas, principalmente de crianças e idosos. Nas cidades, as principais causas da má qualidade do ar são os gases de escapamento de veículos e das chaminés das fábricas, né? Isso é especialmente grave no tempo frio e seco do inverno, podendo provocar rinite, que é a inflamação das narinas, bronquite, inflamação dos brônquios, e favorecer a ocorrência de pneumonias, que é a inflamação dos pulmões. Principalmente nessa época, é importante beber bastante água, pois ela umedece o sistema respiratório, protegendo de possíveis substâncias ou micro-organismos tóxicos, certo? Por isso que é importante a gente beber bastante água, independente da estação do ano, né? Durante a inspiração, o ar entra em nosso corpo e se houver alguma substância tóxica ou micro-organismo em grande quantidade, eles poderão ultrapassar as primeiras barreiras de defesa, que são os pelos e o muco nasal, causando danos à saúde. Né? Lembra da importância de manter os pelinhos do nariz, eles servem como uma barreira de proteção. Para melhorar a qualidade do ar, é preciso diminuir o uso de automóveis e dar preferência a andar de pé, de bicicleta, de ônibus, de metrô ou outros meios de transporte coletivo, né, para reduzir o lançamento de gases poluentes no ambiente. Além disso, as fábricas podem instalar em suas chaminés filtros que impedem que as substâncias tóxicas cheguem até o ar, né? Então, algumas medidas podem e devem ser tomadas para que a gente não sofra tanto com a poluição do ar, né? Que não seja tão prejudicado por conta da poluição. Aí tem aí uma vista panorâmica da cidade de São Paulo, mostrando a faixa de ar poluído no horizonte. Assim como as outras metrópoles brasileiras, São Paulo passa por períodos, especialmente no inverno, em que a qualidade do ar é muito ruim, onde ocorre uma maior quantidade de casos de doenças respiratórias. Por conta de quê? Da má qualidade do ar. Veja aí que o céu está cinza, mas é de chuva não, é de poluição, principalmente das indústrias, né? Pronto. Então, é necessário a gente abrir mão, às vezes, de um passeio de carro, optar por uma carona, por um transporte coletivo, andar a pé. Se for pequenas distâncias, andar a pé ou de bicicleta, né? Obviamente, se for longas distâncias, a gente vai precisar usar o carro, né, queridos? Pronto, então vocês vão pausar e realizar a atividade que eu já tinha falado da 68 e o pedacinho da 69, certo? Se precisar, assiste a aula de novo. Caso tenha dúvida, pergunta e a gente ajuda. A gente no Meet vai corrigir a página 62, a 66, 68 e 69, certo?
Por hoje é só. Amanhã tem mais, tá? Amanhã não, amanhã é sábado. Segunda tem mais, né? Pronto. Era isso. Espero que tenham gostado desse capítulo. Ele foi bem interessante, né? A gente viu o sistema respiratório. Bem legal. Estamos conhecendo as partes do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo e a forma que eles funcionam. Não é isso? Então, queridos, beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula.